Sabe como o governo decide onde vai parar o dinheiro público? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos juntos desvendar a tal caixa preta do Orçamento Federal do Brasil e entender, na prática, como esse sistema todo funciona. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Para onde vai tanto dinheiro? Para muita gente, o orçamento parece um labirinto de números, um monte de lei complicada, mas olha, pode acreditar, existe uma lógica por trás de tudo isso. Então, a melhor forma de pensar nisso não é como um caos total, mas como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça gigante, super complexo, com certeza, mas as peças existem e elas se encaixam de uma forma lógica. E é isso que a gente vai fazer aqui, começar a montar esse quebra-cabeça nacional. Beleza, então para a gente montar esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para três peças-chave. Primeiro, vamos entender as regras do jogo. Depois, a gente vê os planos que o governo usa para se organizar. E por fim, quem são os atores, ou seja, as pessoas e instituições que realmente tomam as decisões. Vamos começar então pela primeira peça, as regras. E isso é fundamental, porque no setor público é assim que funciona. Nada, absolutamente nada, pode ser feito sem ter uma lei por trás autorizando. E o ponto de partida de tudo é o princípio da legalidade. Funciona assim, ó. Na nossa vida, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe, certo? Com o governo é o contrário. Ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite expressamente. Cada centavo gasto tem que ter uma autorização legal. É o básico do básico. Tá, mas quem é que faz essas regras? Bom, a Constituição diz que a responsabilidade é dividida. É o que o pessoal do direito chama de competência concorrente. Na prática, isso quer dizer que a União, os estados e o Distrito Federal, todos eles podem criar leis sobre o orçamento. A União cria as regras gerais, que valem para o Brasil todo, e aí os estados e o DF criam suas próprias regras complementando. E claro, existe uma hierarquia nisso tudo. No topo, mandando em tudo, está a Constituição Federal. Logo abaixo dela, a gente tem algumas leis que são, assim, a espinha dorsal do orçamento. Uma delas é a Lei 4.320, que é lá de 1964, imagina só, e até hoje ela dita as regras gerais. E outra super importante é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que veio para botar um freio e evitar que os governantes saiam gastando sem controle. Ok, já entendemos as regras do jogo. Agora vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça: os planos. Porque o governo não acorda um dia e decide, vou gastar com isso. Não. Tudo é planejado usando três ferramentas principais. E o mais importante, elas estão todas conectadas. O primeiro desses planos é o Plano Plurianual, o famoso PPA. Pensa nele como a visão de futuro do governo, um plano que dura 4 anos. Então, todo presidente que entra tem que dizer, ok, nos próximos 4 anos, minhas grandes prioridades, meus grandes projetos são estes aqui. Tá tudo ali no PPA. Para ficar mais fácil de entender, vamos usar uma analogia. Se o Brasil fosse uma obra gigante, o PPA seria o plano mestre, sabe? A planta geral. Ele não vai dizer quantos tijolos vão em cada parede, mas vai definir onde vão passar as grandes avenidas, onde vão ser construídos os hospitais, as escolas, as grandes coisas. Depois do PPA vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Essa é anual. A LDO é a ponte que liga a visão de futuro do PPA com a realidade do ano seguinte. Ela pega aquelas grandes metas e fala, beleza, para este ano as prioridades são essas e as regras para gastar o dinheiro são estas. Na nossa analogia da construção, a LDO seria o planejamento da etapa do ano. Tipo, este ano a gente vai focar na fundação do prédio X, ou a prioridade é terminar a Avenida Y. Ela define a tática para aquele ano específico. E aí, finalmente, a gente chega na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Agora sim estamos falando do orçamento na prática, no detalhe. É a LOA que diz, preto no branco, quantos milhões vão para a saúde, quantos vão para a educação, para a segurança, para cada coisinha. Fechando a nossa analogia da construção, a LOA é a planta detalhada de cada apartamento. Ela que diz exatamente quanto de cimento, quantos tijolos, qual tipo de fio vai em cada cômodo. É o nível máximo de detalhe, a operação do dia a dia. Então, deu para pegar a lógica, né? Os três planos trabalham juntos, em cascata. O PPA é a estratégia de 4 anos. A LDO é a tática para 1 ano. E a LOA é a operação, o que vai ser feito com o dinheiro naquele ano.
Um vai guiando o outro, do mais geral para o mais específico. Mas atenção agora, porque aqui tem um ponto que mudou tudo e que muita gente não sabe. O fato de um gasto estar lá escrito bonitinho na LOA não era garantia de que ele iria acontecer. Pelo menos não era assim que funcionava. O que acontecia era o seguinte: o orçamento era considerado autorizativo. E o que isso quer dizer? Que o Congresso dava uma autorização para o governo gastar, mas não uma ordem. O governo tinha permissão, mas a decisão final de liberar ou não a grana para aquele projeto era dele. Só que o jogo virou. De uns anos para cá, o Congresso aprovou uma mudança importantíssima na Constituição e criou o orçamento impositivo. O nome já entrega o ouro, né? Impositivo vem de impor. Agora, uma parte dos gastos que estão na lei não são mais uma escolha, viraram uma obrigação. E que gastos são esses que viraram obrigatórios? Principalmente as famosas emendas parlamentares. Na prática, isso quer dizer que uma fatia da grana do orçamento agora é carimbada por deputados e senadores para ir direto para suas cidades e estados. Isso é uma mudança que deu um poder gigantesco para o Congresso decidir o destino de parte do dinheiro, além, claro, do que já era obrigatório por natureza, como salários e aposentadorias. Beleza, já vimos as regras e os planos. Falta a última peça do nosso quebra-cabeça: os atores. Afinal, quem é que participa desse jogo? Quem propõe, quem discute e, no fim das contas, quem bate ao martelo sobre o orçamento? Olha, a Constituição não deixa nenhuma dúvida sobre quem começa o jogo. A bola sai do pé do Poder Executivo. É tarefa exclusiva do Presidente da República e da sua equipe preparar as propostas do PPA, da LDO e da LOA e mandar tudo para o Congresso Nacional analisar. Mas o presidente propõe, ele não decide sozinho. Assim que a proposta chega no Congresso, a bola está com o poder legislativo. São os deputados e senadores que vão no debater, mudar o que acharem necessário, através das emendas, e no final, votar para aprovar um não. É o Congresso que transforma a proposta em lei. E essa discussão toda não é bagunçada, não. Ela se concentra num lugar específico: a Comissão Mista de Orçamento, a famosa CMO. É um grupo de deputadas e senadores que se dedica só a isso. Ali o debate pega fogo, é onde os detalhes são negociados antes de o projeto ir para a votação final de todo mundo, na Câmara e no Senado. Isso tudo nos leva a uma reflexão para fechar. O sistema é um verdadeiro cabo de guerra, né? O executivo propõe, o legislativo altera, aprova e agora, com o orçamento impositivo, ainda força a execução de uma parte. Nesse jogo de poder dividido, fica a pergunta no ar. Com todas essas regras e atores, quem no fim do dia realmente tem a caneta na mão para decidir os rumos do país?